De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista e ambientalista Anivaldo Miranda, ele que é presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. E nosso assunto, claro, a transposição, que agora é realidade, mas não impede o comitê e outras entidades de se associarem ao projeto de devolver ao rio a sua saúde. E aí eu pergunto, professor Anivaldo Miranda, que condições são necessárias, que medidas devem ser implementadas pelo governo para devolver a saúde ao Rio São Francisco, porque no final do bloco passado o senhor afirmou uma verdade categórica: se não cuidar da saúde do rio, não vai haver água para a bacia, nem vai haver água para a transposição, não é? Sem dúvida, como eu disse, nós precisamos ter a consciência plena de que não podemos fazer as coisas mais do jeito que nós fazíamos até o final do século passado. De forma assodada, não é? Não, eu digo, os hábitos que nós tínhamos, as concepções que nós tínhamos sobre o ambiente que nos cerca, sobre a questão da água. Até o século passado a gente imaginava que a água é uma coisa inesgotável, que sempre teríamos água não só em quantidade, mas em grande nível de qualidade para um uso que a gente fazia sem nos preocuparmos muito digamos assim, com a sustentabilidade disso. E os hábitos e tudo que nós tínhamos, né? Tudo aquilo terminou quando raiou o novo século e o novo milênio. É uma grande coincidência, né? Mas nunca se aplicou tão bem a um caso essa história que a gente fala quando diz ano novo, nova vida. Então, nós devemos, em relação à questão do meio ambiente, da água e em vários outros planos, dizer agora o seguinte: novo século, novo milênio, nova atitude, né? Novos comportamentos, nova visão das coisas. E, de fato, isso não é só uma afirmação, é uma grande coincidência, realmente. Quer dizer, o século XXI já começou como um século, né, que prenuncia grandes catástrofes ambientais, né? Não por acaso há uma grande preocupação no planeta inteiro, já estamos com a população mundial que já ultrapassou em muito 7 bilhões de seres humanos, com perspectiva de chegar a 9 ou 12, ninguém tem um número ainda exato, mas o planeta, nosso planetinha azul, não tem capacidade de suporte para atender a toda essa população. E seus associados, que são os animais domésticos, os rebanhos, flora, etc., né? etc., se nós continuarmos a produzir e consumir da forma que nós viemos fazendo até agora. Isso é válido também aqui para a questão do Brasil, da água brasileira, etc., etc. O Brasil é um país muito privilegiado em termos de água doce, tem algo em torno de 13% da água doce acessível no mundo. Entretanto, ela não se distribui igualmente. A região Nordeste, por exemplo, só tem 3%, a região amazônica tem 65%. Então, sobretudo para nós nordestinos, essa questão é uma questão que é fundamental nesse momento, porque o Rio São Francisco responde por 70% da nossa disponibilidade de recursos hídricos. E parece que o nosso poder público, a nossa população, não despertou ainda para essa verdade. Sobretudo as prefeituras, os prefeitos, não é, que deveriam ter uma preocupação de não deixar que dejetos de todo tipo fossem levados à margem do Rio São Francisco, sobretudo nesses municípios, não é, que são banhados pelo rio. Rios e seus afluentes. Seus afluentes, exatamente. E quando a gente fala do Rio São Francisco, na realidade, nós estamos querendo falar da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que é o Rio São Francisco e seus 165 afluentes, sobretudo aqueles que são perenes. São os grandes rios de Minas Gerais e da Bahia, que de fato asseguram, não é, essas vazões. Só que cada estado tem seus projetos, tem suas ambições, tem seus planos. Quer dizer, Minas Gerais tem lá
né, os seus grandes afluentes. Na margem desses afluentes captam muita água, tem projetos, tem planos estaduais de recursos hídricos, a Bahia tem, Alagoas tem, Sergipe tem, todo mundo tem. Tem até os seus canais, como é o caso de Alagoas, que tem inclusive um canal que depende da água do São Francisco, que é o Canal do Sertão. Entretanto, chegou o momento de você estabelecer um diálogo, porque Alagoas não pode mais continuar encarando a questão dos recursos hídricos sem saber o que Sergipe faz, ou Sergipe fazer isso sem saber o que Pernambuco faz. Ou a Bahia não tem ideia de qual será a demanda que Minas Gerais tem para o uso das águas dos seus afluentes. Então, há necessidade hoje de você celebrar grandes pactos. O Comitê do São Francisco tem a missão de aprovar o plano diretor de gestão da bacia do São Francisco. Nós acabamos de atualizar agora esse plano, né, fazendo uma segunda edição dele. Quer dizer, o novo plano foi atualizado agora no final do ano passado, né? Nós estamos aí com um planejamento, né, que tem um período previsto aí para 10 anos, até 2026, e no plano que nós fizemos, foi um plano que foi discutido durante 18 meses, elaborado durante 18 meses, envolvemos quase 2.000 pessoas de todos os segmentos em oficinas, em audiências públicas, onde toda a população da bacia foi ouvida, principalmente os ribeirinhos. Todos os dados foram coletados em todos os ministérios, secretarias estaduais, todos os planos foram revistos, isso tudo consolidou um plano, que é o plano decenal, né? Decenal. E esse plano agora nós vamos tentar fazer com que todos os entes da bacia, de fato, adotem esse plano como o seu plano. Professor, plano todos os entes, né, que adotem esse plano e esse esforço todo do comitê para reunir essas informações da forma mais ampla possível, não vai surtir efeitos se os gestores não forem sensibilizados, não é? Eles têm, prefeitos, governadores, têm de estar sensibilizados para essa necessidade. Como fazê-los chegar a esse entendimento? Começando pelo seguinte, eu acho que no contexto, isso às vezes é até natural, dessa crise fiscal, econômica, né, política que o Brasil vive, há uma tendência do Poder Executivo e do Parlamento também, de privilegiar, sobretudo, aquelas áreas que demandam mais investimentos, mais preocupação, mas, de repente, as coisas no Brasil estão de tal forma que quase toda a energia dos governos está indo para a educação, saúde e segurança. Exatamente. Esquece-se do meio ambiente, não é? Só que hoje é preciso encarar a questão ambiental não como a última das prioridades. Como uma questão terciária. Porque é muita retórica em torno da questão ambiental, entendeu? Todo muita mundo tese, hoje, né? Diferentemente de 30 anos atrás, quando os ambientalistas eram classificados como loucos que querem voltar ao tempo das cavernas, etc. Hoje a atitude mudou, ninguém tem mais coragem de dizer isso. Até economicamente tem-se uma visão diferente, um tratamento diferente na comunidade internacional para os países que têm essa preocupação e na prática exercem ações no sentido de preservar o meio ambiente, não é? Porque, infelizmente, também a comunidade dos agentes econômicos ainda usa muita retórica e uma prática, né, considera maravilhoso ações em defesa do meio ambiente quando é no terreno do vizinho, mas quando chega na sua própria prática... Resiste. Existe ainda muita resistência, muita resistência. Agora, chegou um momento que a questão da água está velozmente se fazendo presente da maneira mais dramática possível. Porque a água é a vida surgiu da água, nós mesmos, seres humanos e seres vivos, somos água,
Quer dizer, e a água, quando ela de fato começa a faltar, ela desencadeia todo um processo de paralisação da vida econômica, não é? Desestrutura integralmente. Desestrutura a sociedade, a economia. E é evidente que isso tem que começar a ser tratado como prioridade. Antes de o problema surgir. Não é mais um problema só de ecólogos, ecologistas, de ambientalistas. Já deixou de ser há muito tempo. É uma questão de sobrevivência humana. É uma questão de sobrevivência, sobretudo fundamental para a economia. Por exemplo, quem mais precisa de água? A agricultura. Mas não é só em quantidade, não. Precisa também de água de qualidade. Então, serão os primeiros, não me importa que isso é a agricultura familiar, do agronegócio, do que for, entendeu? Mas a água é fundamental, porque a agricultura é quem mais usa a água. Interessa também a indústria. A indústria, por exemplo, em São Paulo, no Rio Paraíba do Sul, isso foi um grande problema naquela crise do ano passado, porque ali no contexto ali do Rio Guandu, por ali, quer dizer, ou do PCJ, que é também um conjunto de rios ali importantes para a vida industrial de São Paulo, mas principalmente no contexto do estado do Rio de Janeiro, as indústrias começaram a ter dificuldades, não porque não tinha água, mas porque a água estava com um teor de sal muito elevado. E tem um detalhe, se a gente for observar no âmbito internacional, os países mais desenvolvidos, hoje, parte deles, como Estados Unidos, se negam, né, a condição de fazer melhor pelo meio ambiente, não é? Se recusam a fazer isso. No Brasil, a gente observa que também os estados mais industrializados, né, não dão a contribuição que poderia dar no sentido de preservar o meio ambiente. Não é? Os estados mais avançados têm um sistema um pouco mais sofisticado do que os estados com maior dificuldade. Agora, é o seguinte, se você for fazer um balanço efetivo, os estados brasileiros como um todo não implementaram os instrumentos da gestão de recursos hídricos. Não implementaram. E se fizeram isso, fizeram numa proporção completamente insatisfatória para os desafios de hoje. Por exemplo, no caso do Rio São Francisco, não adianta você, por exemplo, amanhã investir, como nós fizemos um cálculo aí no plano do comitê, 20 bilhões até 2026, nas ações de revitalização, que inclui saneamento básico, recomposição de mata ciliar, recarga de aquíferos, não é? Enfim, todas essas ações que visam aumentar a quantidade e qualidade da água. Não adianta fazer nada disso se os estados, e aqui eu me refiro a Goiás, que tem um pedacinho na nossa bacia, Distrito Federal, que está vivendo agora uma seca em Brasília, o presidente Temer teve que permitir que se capte água no Rio Paranoá. No Rio Paranoá, porque a crise também em Brasília é grande de água. Aí vem Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todos, evidentemente, estão absolutamente atrasados no contexto da implementação dos instrumentos. E quais são esses instrumentos? Cobrança pelo uso da água, inclusive da água subterrânea, que nos cobra 1 centavo no Brasil. Não se cobra nada. Não, ninguém tem sistema implantado. E a lei manda que cobre. Não pode se tratar mais a água como se fosse uma coisa, aquilo que você não paga sequer nada, você não respeita. Agora, se você começar a pagar, nem que seja 1 centavo ou 0,1... O consumo vai fazer a diferença no bolso. E tem um efeito, inclusive, pedagógico. A cobrança pela água bruta, primeiro, não é imposto. Né? A cobrança pela água bruta é uma espécie de taxa condominial em cada bacia, porque todo esse dinheiro da cobrança da água volta para a bacia. Esse é um ganho... Para investimento. Para investimento na própria bacia. Na preservação e através dos comitês de bacias, todo o conjunto de usuários da sociedade civil, do público naquela bacia, em, digamos assim,
exercício democrático de consensos determina onde esse dinheiro vai ser aplicado. Entretanto, nós não temos cobrança pela água, nós não temos planos de bacias em bacias importantíssimas ou subbacias, nós não temos, nesse contexto, o enquadramento dos rios e sua classificação para determinar a qualidade da água em cada rio desses e seu uso, e uma série de outros instrumentais que são fundamentais. Professor, nós vamos encerrar esse bloco, mas para o próximo bloco, o papel da bancada ambientalista no Congresso Nacional para dar suporte, não é, na criação das leis que vão determinar esse avanço na política ambiental do país. Nós voltamos em 1 minuto. Até já.